Olá, bem-vindos a mais um Marketing Trends, o videocast da Exame, que conversa com executivos de marketing, da publicidade e da Creator Economy. Eu sou Juliana Pio e a gente está aqui hoje numa edição especial, diretamente de Austin, no Texas, durante o South by Southwest, ou SXSW, carinhosamente conhecido aí pelos brasileiros. É o segundo ano da Exame aqui em Austin, a gente está fazendo a cobertura do festival, que é um dos maiores festivais de inovação, criatividade e tecnologia do mundo. A gente está fazendo a nossa cobertura no site, nas redes sociais e estamos aqui também com esse episódio especial nessa série, esse spin-off do Marketing Trends. A gente está aqui diretamente do estúdio da SP House, que é o espaço, né, do governo de São Paulo, mas também de todos os brasileiros aqui, né, em Austin durante a SXSW. Eu tenho o prazer de estar aqui no estúdio hoje com a Júlia Salu, que é diretora de Relações Internacionais da Invest São Paulo. Obrigada, Júlia. Obrigada, Juliana, pelo convite. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente novamente. É um prazer aqui, é ótimo esse momento aqui. Aqui na casa, gente, além de conteúdo, shows com músicas, né, gastronomia, já peguei um cafezinho ali, né, já tem Guaraná Antártica, enfim, é um pouquinho do Brasil de fato aqui dentro, mas não é só isso. A gente fala muito do que a gente pode ver, a gente como visitante, mas tem todo um trabalho por trás, né, Júlia? Ali, todos os bastidores ali, para você conseguir construir um espaço dele que tem o quê? Mais de 2.000 metros quadrados aqui, né? Cresceu, é o terceiro ano da casa. E eu queria que você contasse para a gente, Júlia, como é que foi desde o início? Qual que é o papel da Invest São Paulo, né, na SP House? E como é que foi desde o início construir isso? Bom, Ju, eu acho que é interessante contar essa história, porque eu, como estou desde o primeiro dia nisso, dá para dar um panorama e uns bastidores legais para a audiência. A gente começou a pensar a Casa São Paulo em 2023. 2023 foi o primeiro ano que a Secretaria da Cultura veio para a SXSW nessa nova gestão. A gente veio em 2022, fez um São Paulo Day no SXSW, e aí em 2023 a gente volta para pensar em outras iniciativas e como a gente podia expandir. Qual que é o papel da Invest nisso tudo? A Invest ela é a agência de atração de investimentos e de internacionalização do Estado de São Paulo. Então, a gente atua por meio de um programa chamado Creative SP, que é uma parceria com a Secretaria da Cultura, para participar de eventos internacionais que são estratégicos para a indústria criativa. E por que a Invest? Porque a gente está olhando para um papel de negócios, para um papel de geração de renda e emprego. A gente participa de eventos que tenham esse olhar de geração de negócios. A gente vem para o OSX pensando em como a gente vai gerar oportunidades para as nossas empresas. A gente vai, por exemplo, para o Festival de Cannes também pensando nisso. A gente pensa em Cannes só no tapete vermelho, mas tem toda uma feira por trás daquilo. E aí o papel da Invest é treinar empresas e gerar oportunidades de negócios durante esses eventos. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, de curadoria, e monta toda essa estrutura que está aqui para organizar isso e para gerar esses momentos para essas empresas. Lá em 23, quando a gente começou a pensar, a gente veio aqui com a Marília, né, nossa secretária da Cultura, a Laís também esteve aqui com a gente começa a pensar em como que a gente faz isso. A gente vê a Casa do Reino Unido, a Casa de Berlim, a Casa da Alemanha, a Casa do Canadá, do Quebec, e fala, caramba, tá faltando o nosso espaço, né? Tá faltando a gente aqui. E aí, né, uma decisão muito corajosa, né, do governo de liderar essa iniciativa. E como a gente fala, não é uma casa do governo de São Paulo, é uma casa do Estado de São Paulo. Qual que é a diferença? É uma casa para os paulistas, para os brasileiros, para as empresas de São Paulo, para todo mundo que está aí nessa vitrine. Então, a gente, obviamente, dá um empurrão, organiza isso tudo, mas a casa não é para a gente, a casa é para essas empresas. Sim, total. Não, aqui tem gente de todos os estados, inclusive muitos estrangeiros vêm para cá, né? É muito bacana ver esse momento, esse espaço aqui. Agora, você comentou um pouco dos desafios que eu queria entender, assim, de você fazer essa casa aqui, porque como você mesmo mencionou, né, a gente já via outras casas, né, outras casas enormes, e o brasileiro, ele já é a segunda Agora já é a maior, atrás dos americanos, exatamente. Sim. E não é de hoje, né, que a gente é a maior delegação internacional aqui do SXSW. Então, eu queria que você contasse um pouco também do desafio, como é que é ir trazer tudo para cá, né, trazer, por exemplo, café brasileiro, enfim. É um desafio bem grande, Ju, não posso negar, a gente fica muitas noites sem dormir para fazer isso acontecer. Eu acho que hoje mesmo a gente estava conversando, qual que é a parte mais importante dessa organização? É você trazer as pessoas certas. A gente é muito cauteloso em quem a gente traz para organizar isso com a gente. O governo, ao invés de São Paulo, obviamente a gente não é produtor de evento.
Então, a gente precisa trazer os especialistas. Quando a gente vai olhar para os especialistas, a gente também tem que olhar para os especialistas que trabalham com eventos internacionais. Eu não posso trazer quem está habituado a fazer um evento em São Paulo, porque fazer um evento em Austin é completamente diferente. Então, tem um desafio aqui de você saber conectar as pessoas e empresas corretas para fazerem isso com a gente. Então, né, eu posso fazer aqui uma propaganda, porque não é nossa, mas da agência que a gente traz para casa, que é a SRCom. É a agência que produz isso aqui para a gente, a gente dá as mãos, pensa em todos os detalhes, na curadoria da casa, o que não pode faltar, como é que a gente traz esse café? Tem toda uma legislação por trás, um monte de licença que a gente tem que tirar. Então, assim, é um trabalho muito grande e só é possível porque a gente traz as pessoas certas. Muito legal. E você mencionou, a gente estava falando, né, do que a gente vê aqui, que é música, né, que é conteúdo, enfim, os palestrantes. Mas o que tem de negócio aqui exatamente? O que a gente pode contar de negócios aqui rolando? Olha, a gente esse ano, inclusive, aumentou os momentos que são feitos especialmente para geração de negócios. A gente trouxe mais rodadas de negócios, pitches das empresas e startups que a gente apoia. Por quê? Como eu disse no começo, a Invest só entra nessa jogada porque a gente está olhando para o negócio no final do dia. E a casa só está aqui por conta disso. A gente tem criado conexões e feito uma série de abordagens para as delegações internacionais, para os investidores, para as outras empresas que estão aqui buscando isso. Eu acabei de sair de um painel e o pessoal estava falando, poxa, a gente precisa ficar aqui vindo para cá para ouvir que é tudo sobre relação humana? A gente já sabe disso, na verdade, né? Mas isso aqui reforça o que a gente tem visto. Qual que é o nosso trabalho aqui para geração de negócios? A gente prepara as empresas que vêm para cá com o apoio do governo do estado. A gente treina essas empresas para chegarem aqui e saberem fazer uma reunião, saberem fazer o pitch delas em inglês, saberem como conversar num evento como esse. Então, a gente treina muito essas empresas para que cheguem aqui e saibam aproveitar cada uma das oportunidades que a gente cria. E aí a gente faz rodadas de negócios, a gente traz todas as delegações internacionais. É um trabalho muito longo de mapear quem são essas delegações, quem são as empresas que estão vindo. A gente faz um portfólio com todo mundo que a gente está apoiando, apresenta para todas essas delegações e já faz um matchmaking aí de quem está interessado em fazer negócios com as nossas empresas. São quantas empresas que tem no total esse ano? Esse ano tem 35 empresas apoiadas, são diversos programas. É o Creative São Paulo, que é da indústria criativa, é o SP Global Tech, que é um programa da ciência e tecnologia, que é para startups de base tecnológica, então eu não tenho aí um nicho específico, é mais amplo. Eu tenho empresas do setor de turismo e tenho as aceleradas pela Prefeitura de São Paulo, que são 5 aceleradas pela DESAMPA, que também são, tal qual o Global Tech de base tecnológica, não tem um nicho específico, né? A gente tem o valor do investimento dessas 30 empresas para trazer para cá? A gente tem o valor de negócios gerados nos últimos anos, né? As empresas que a gente apoiou no primeiro ano geraram mais de 170 milhões em negócios, depois no ano de 100 milhões no primeiro ano, 172 no segundo ano. Esse ano a gente tem uma expectativa que esse número cresça, porque cresceu a base de empresas apoiadas. Nesses programas que a gente organiza pelo Estado, além de toda a preparação, a gente dá um apoio financeiro para essas empresas, a gente reembolsa despesas até $3.000 para cada uma dessas empresas. 50% dos gastos que ela tem, a gente reembolsa. Por quê? Tá aqui no SX é caro pra caramba, né? A gente sabe que é um investimento que essas empresas têm que fazer, mas a gente quer ajudar elas, empurrando elas a participarem, mas muito mais do que esse dinheirinho que a gente apoia, um dinheiro importante, é esse treinamento e essa rede que a gente faz, essas reuniões que a gente faz acontecer para eles. Essa possibilidade, né, de ter essa conexão, né? Para quem nunca veio assistir SW, gente, você está aqui na SP House, você está na rua, você está nas palestras, você conecta, assim, às vezes com o CEO, você está andando na rua, né? Você está comendo, você está com o CEO de uma empresa, você está com um representante de um fundo de investimento, enfim, né? E você vai ali fazendo os contatos, coisa que, às vezes, lá no Brasil, a gente, né, demoraria muito para conseguir, né? Então, eu acho que o grande lance, pelo meu segundo ano aqui cobrindo o festival, para mim tem muito disso, né? Agora, Júlia, a gente está entrando no terceiro ano da SP House, como a gente falou, esse é um ano de consolidação, né? Primeiro ali o teste, segundo já foi grande. Ano passado, como eu falei, foram 60 países que vieram aqui na SP House. O que a gente pode mostrar para quem está nos assistindo, ouvindo, de retorno na prática que trouxe dessa participação de São Paulo? O que aconteceu depois daqui, né?
Eu estava, de novo, nesse último painel que eu estava aqui dentro da casa acontecendo, a gente estava falando sobre um projeto que nasceu aqui, por exemplo, o Clipe da Quebrada. Um projeto que nasceu em parceria da Secretaria da Cultura, da APA e da Condzilla. Como é que isso nasce? Aí vai muito do que você acabou de falar. Esses encontros fortuitos que acontecem no SXSW, você está numa fila conversando com alguém, de repente é um investidor, você está almoçando e troca uma ideia com alguém que depois você vai fazer negócio. A casa, ela tá, né, eu acabei de falar um pouco sobre o número de negócios gerados, mas esses negócios só são gerados porque as pessoas estão muito atentas aqui o tempo todo. Isso é super importante. A gente tem como resultado prático não só esses programas. Clipe da Quebrada, por exemplo, volta para São Paulo, nasce um projeto que apoia a pessoas da periferia a fazerem produtos culturais. Então, o Clipe da Quebrada, que o Clipe da Quebrada é música, não é só funk, não é só rap, tem música gospel, tem MPB, e a gente ajuda a dar vazão a isso tudo. De novo, aqui o objetivo é que a gente consiga provocar essas conexões da maneira mais produtiva possível. Então, a gente tem negócios gerados pelas startups e empresas que a gente apoia, que são esses números que eu falei agora há pouco, mas tem negócios e projetos que nascem aqui. Tem outros exemplos de conexões que acontecem dentro da comunidade brasileira e paulista. Então, as empresas que a gente traz não fazem negócios só com as delegações internacionais. Entre elas também sai negócio. Isso é muito rico, porque você está aqui imerso por 4, 5, 6 dias, vivendo essa experiência, e o tempo todo você está conversando com gente que também tem a mesma intenção que você, ou seja, de fazer um negócio, gerar um produto novo, um serviço novo, atender mais gente. Então, acho que isso aí é o resultado bem prático do que a casa oferece. Não, é muito legal ver isso, que a gente, né, quem está aqui visitando, a gente vê todas essas ativações, as marcas, enfim, mas no fundo é tudo negócio, né? Exatamente. Tudo negócio, e mostrar também, né, projetar São Paulo, né, em termos internacionais, assim, você falou dos projetos mais de casa, vamos dizer assim, em termos internacionais, a gente já teve, você já viu retornos também? Sim, a gente foi procurado ano passado inteirinho por algumas delegações que passaram aqui pela casa. E aí a gente recebe pedidos. Me apresenta para empresas do setor de audiovisual que estão em São Paulo, porque eu estou indo aí com a minha missão para São Paulo, depois que eu conheci, passei na casa, entendi um pouco mais, vou levar minha delegação e eu preciso de conexões com as empresas que atuam no meu setor. Então a gente passa o ano inteiro atendendo gente. Ano passado, a gente recebeu gente de mais de 60 países, 64 para ser mais preciso, passaram aqui pela casa. E apesar da gente que está andando aqui falar, nossa, encontro todos os brasileiros na casa, ano passado 73% do público era estrangeiro. É que a gente conversa muito entre nós, mas na verdade, então aqui, essa comunidade internacional toda está vindo para casa. Eu acabei de ficar super feliz, estava conversando com os organizadores do SXSW de Londres, e eles vieram falar para a gente, poxa, a gente tem que fazer um projeto igual lá, a casa de vocês é a casa que mais tem fila, e que a gente vê a comunidade internacional perguntando e querendo saber o que acontece lá. Então, isso para a gente é muito interessante, né? Óbvio que tem um intangível muito grande, né? São Paulo está posicionado no SXSW, tem uma questão de imagem, soft power, né? Que a gente fala o tempo todo, de como a gente traz para cá pautas e programas estratégicos que promovem a imagem de São Paulo. São Paulo é muito mais... e até o São Paulo Beyond Business, né, um evento que a gente vai ter em São Paulo, SP2B. São Paulo é muito visto só com esse olhar de negócios. Mas São Paulo é negócios, para a gente que está no Brasil sabe muito disso, mas a comunidade internacional precisa entender. São Paulo tem tudo isso, São Paulo tem todas essas experiências, essas vocações que a gente fica querendo promover o tempo todo. E acho que a gente tem sido bem sucedido nisso. Total. Muito obrigada, viu, Júlia? Obrigada pelo convite, Juliana. Uma honra falar com você. Obrigada pelo convite. A gente está aqui, exame segundo ano, né, na SP House. Que venham muitos outros. Que venham muitos outros. Eu conversei com a Júlia Salud, diretora de Relações Internacionais da Invest São Paulo. Eu sou Juliana Pio, eu estou aqui diretamente de Austin, no Texas. A gente está fazendo essa edição especial do Marketing Trends, o nosso videocast, durante o SXSW, né? A gente está aqui fazendo a cobertura, o segundo ano do Exame. E se você quiser acompanhar outros conteúdos, entre no site da Exame e nas redes sociais.